No quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos falar sobre um fato que mexeu com o Brasil na quarta-feira passada. Como foi já durante a tarde, a gente não pôde abordar naquela semana. Mas o que aconteceu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, acordou na quarta-feira e simplesmente disse: vou colocar 169 mil pessoas condenadas em segunda instância nas ruas, pessoas que estão presas. Esse decreto muito atribulado foi mais tarde cancelado pelo presidente do Supremo Tribunal, Antônio Dias Toffoli. Mas a questão é que a principal revolta, apesar de ter sido gerada pela soltura de políticos presos por corrupção, colocaria muita gente perigosa também nas ruas já nesse fim de ano. E para nós conversarmos sobre este decreto muito complicado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Marilda Cardoso, advogada aqui na cidade de Guaxupé. Doutora Marilda, obrigado por atender o nosso chamado. Eu que agradeço, Vitor, pela oportunidade. Semana de Ano Novo, a gente sabe que vocês estão em recesso, mas obrigado por nos atender. Imagina, é sempre um prazer. E um Feliz Natal atrasado também, porque obrigada. A gente nos falou semana passada. Marilda, vamos então falar sobre esse episódio. Isso, obrigado por esse episódio que o ministro Marco Aurélio Mello protagonizou na semana passada. Vamos explicar direitinho para o pessoal em casa o que ele fez e se realmente esses números que têm sido colocados aí, o número mais exato que a gente tem é 169 mil pessoas que estão presas hoje, condenadas em segunda instância, estariam na rua. O que o ministro fez? Então, ele concedeu um indulto de soltura para todos aqueles condenados em segunda instância, com exceção daqueles que estão presos preventivamente. Então, objeto aí de investigação e condenação através da investigação da Lava Jato. Para o pessoal entender o que é a primeira instância e o que é a segunda instância. E é bom dizer também, recentemente, o colegiado do Supremo falou sobre isso também, né? Decidiu que não podia, né? Que não podia, e ele concedeu mesmo assim. Ele concedeu para todos, sem exceção. Para todos aqueles condenados em segunda instância. O que é para ele não favorecer o Lula ou um outro mais próximo dele, por motivo pessoal, ele concedeu para todo mundo. Segunda instância, a Lava Jato ela funciona em Curitiba, né? Eles respondem processo lá, que o juiz de primeiro grau já julgou. E depois a segunda instância, que são os desembargadores, né? Que analisa o processo novamente e confirma a condenação. Você falou do caso do ex-presidente Lula, que seria um dos beneficiados. Seria talvez o grande beneficiado. O grande beneficiado. Tanto se tem falado aí, o Lula não vai passar o Natal na prisão. A defesa dele não cochila, não nunca. Cochila. Tanto que é bom a gente falar o seguinte, 48 minutos depois desse indultão do ministro, a defesa de Lula foi lá 48 minutos depois, protocolou um pedido. Um pedido de soltura. Para a gente entender, a gente está falando do caso dos políticos, claro, mas muita gente perigosa ia estar na rua agora. Sim, certamente. Quem está hoje, assim, a gente pode falar que está colocado em segunda instância? A gente pegou o caso do Lula, porque a primeira instância era o Sérgio Moro, a segunda instância era o TRF4 de Porto Alegre. Mas normalmente, assim, quem que poderia se beneficiar disso? Nossa, são muitos e muitos políticos, na verdade, deputados que estão presos, condenados, de vários estados. A lista é imensa, né? Quando a Lava Jato liberou uma lista, tão esperada lista, eram inúmeros deputados condenados, vereadores, prefeitos. Então, é difícil a gente saber dimensionar os nomes. Mas seriam muitas pessoas beneficiadas. E qual que é o grande problema disso? Né? Que a Procuradoria-Geral da República interviu e fez o pedido para que não fosse concedido. É atrapalhar as investigações, né, da Lava Jato. O grande pedido, que fundamentou o pedido da Procuradoria, é exatamente isso. Porque liberando essas pessoas, elas provavelmente quem está preso nessa circunstância não vai ter como objetivo passar o Natal com a família, né? Mas sim cuidar de suas defesas e provas. É importante a gente dizer também, muito se falou, houve um clima de histeria na quarta-feira, falando, traficantes estarão na rua, assassinos estarão na rua. Isso também. Isso poderia ter acontecido? Não, porque o tribunal ele tem um critério, né, para estar soltando também.
Então eu acredito que não seria assim, dessa forma, todos estão na rua. Mas o aval Porque foi dado. muitos estão presos preventivamente, são de alta periculosidade, né? Então eu acredito que para ser solto, para ser beneficiado, teria que ter como critério a periculosidade, né? Mas foi dado o aval pelo ministro. Mas né? foi dado o aval pelo ministro, É interessante. que foi barrado. E foi barrado, né? É importante a gente Impedido. falar isso também. Foi impedido, né? Porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, Exatamente. entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal e o presidente Dias Toffoli foi lá e cancelou. E cancelou. E também já é discutido isso, até projeto do atual presidente, né? Que isso seja extinto, né? Esse indulto presidente de Natal. eleito, né? Presidente eleito. Que seja extinto esse indulto de Natal, porque causa realmente muito transtorno. Eu acredito aí que em torno de 30% não volta para o presídio. É só a questão do indulto, né? Isso sem falar só da Exatamente, segunda a questão instância, do né? indulto não voltam para dar cumprimento na pena dele. Causa todo um transtorno no judiciário. Doutora Marilda, a gente comentou agora há pouco que recentemente foi julgado. É difícil assim, eu não queria estar falando aqui do ex-presidente Lula, mas ele acaba sendo o centro das atenções. Acaba sendo. Recentemente foi julgado um pedido de habeas corpus no Supremo, se o Lula poderia ser solto ou não. E aí foi julgado o mérito da questão da prisão em segunda instância. Sim. Que eu me lembro, ficou 6-5 para que o Lula não recebesse o habeas corpus. Sim. O que o Marco Aurélio fez na semana passada não bateu de frente com o colegiado e isso não mostra que o Supremo Tribunal Federal está completamente rachado? Sim, exatamente. O Marco Aurélio, quem acompanha as votações dele, vê sempre que ele favorece os políticos sempre pela soltura, pela menor pena. Mas isso mostra que está rachado o Supremo. Exatamente, e é rachado, né? São mais interesses particulares. É rachado, interesses particulares e posicionamento de cada ministro lá. Mas eu entendo que isso também seja positivo, é um país democrático, né? A Constituição. Mas justamente sobre essa questão do Supremo, porque a gente sempre fala da importância que o Supremo tem para a legislação brasileira. E foi definido em colegiado uma questão que o ministro simplesmente julgou uma outra ação e jogou por terra. Jogou por terra. Você, como operadora do direito, entende como funciona essa questão que é o principal tribunal do país. Sim. O quanto que isso poderia ter sido prejudicial se tivesse ido à frente? Um ministro ir contra os seus colegas e uma decisão tomada em colegiado. Isso prejudica e gera uma insegurança jurídica, né? Na verdade. Nós, operadores do direito, que trabalhamos sempre para o cidadão brasileiro, né? Acho que a Constituição ela é a guardiã da democracia, da garantia dos direitos, né? Para os eleitores e todo cidadão brasileiro. E nós, operadores, estamos sempre em busca de buscar, para quem foi prejudicado, ter o seu direito garantido. E isso gera uma insegurança jurídica, certamente. Além do fato de que ia botar todo mundo para trabalhar no recesso forense. Exatamente, todo mundo né? para trabalhar no recesso forense, principalmente da execução criminal. Vamos explicar isso também, essa questão de que o pessoal falou, mas há 2 dias do recesso forense. Nós já estamos no recesso forense nessa semana. O que aconteceria, assim, vamos botar na prática jurídica. O que teria acontecido se esse indulto tivesse ido à frente? A vara criminal teria que expedir o alvará de soltura para que fosse cumprido. De todos? De todos. Todos os 169 mil? Todos os 169 mil. E isso teria que interromper o recesso? Teria que ser o juiz de plantão? Como é que seria? Assim, normalmente é o juiz de plantão e os responsáveis, né, pela execução. Iria causar aí realmente um transtorno. Assim. Julgaria ação por ação ou só a jurisprudência? Ou seja, um fato condenado por corrupção, todos estão soltos. Traficantes, todos estão presos. Segundo o ministro Marco Aurélio, seriam todos. Seriam todos? Seriam todos. Seria pela jurisprudência? Com exceção do preso preventivamente. Então, nesse caso, o preso preventivo é aquele que está preso para não atrapalhar as investigações? Aquele que está preso para não atrapalhar a investigação, exatamente. E aí, que causa um risco ainda, entendeu? No processo, para atrapalhar o inquérito policial. A preventiva é exatamente isso. Bom, doutora Marilda, nós estamos chegando ao final do nosso Entenda Direito. Foi um ano muito difícil para o judiciário brasileiro. Muito difícil. Em 2018. Para a economia, politicamente. Tudo foi muito complicado. Muito complicado. Nós estamos hoje no dia 26, um dia depois do Natal. Semana que vem, nós já estaremos sob o comando de um novo governo. Sim. Pelo que está se mostrando aí com o novo ministro Sérgio Moro, com o que o Supremo fez esse ano também, como que vocês estão esperando trabalhar no ano que vem? Vendo o que está acontecendo em Brasília? Estamos esperando muitas mudanças.
Inclusive no campo das leis? Inclusive no campo das leis. Acreditamos aí que vai ter reforma no Código Penal. Está em processo, Está né? em processo, reforma trabalhista já teve, né? Acredito que pode ser que tenha mais ainda. E muita mudança. Mudança. Esperamos que menos atribulações como que acontecia. Menos atribulações como em 2018 e nos últimos anos, né? Nos últimos anos tem sido muito assim. Mas eu acredito que é triste, né? Essa corrupção toda, essas prisões, mas era necessário isso, né? Isso foi um ato de coragem, né? Eu acredito, da Polícia Federal, dos juízes, né? Não é uma questão de perseguição, né? Não, acredito que não. É muito dinheiro, né? Roubado. Muito mesmo. Parte foi devolvida, mas ainda tem muito ainda, né? E que em 2019, né, os nossos excelentíssimos ministros do Supremo têm um pouco mais de pé no chão. Pé no chão. E pensem mais na lei, né? É. Não é que está errado, né? Porque a lei ela permite por conta de toda essa movimentação. Agora é analisar todo um contexto, né? A lei ela acaba tendo que você avaliar, né? Sim, claro. Não é simplesmente colocar todo mundo. Não é. Você falou que o próximo presidente vai cortar o indulto. Sim, já é até projeto já para cortar. Para cortar o indulto. E não e a questão da prisão da segunda instância, né? Que ainda gera discussão, mas legalmente está aprovada. Está aprovada. Perfeitamente. Tá. Nós conversamos com a doutora Marilda Cardoso, advogada. Nosso último Entenda Direito de 2018. Rapaz, o ano passou rápido, foram vários Entenda Direitos. E, Marilda, você encerrando o ano conosco, fico muito feliz, de verdade. Obrigada. Em 2019 estejamos juntos aí. Com feliz certeza, ano novo. Com boas notícias. Com boas notícias e muito trabalho, com certeza. Obrigada, Vitor. Agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço.